Ontem, um edifício de 23 pavimentos na Praia Grande foi completamente evacuado, por risco de desabamento. Isso depois de 3 pilares sofrerem uma ruptura. O edifício, localizado na Avenida Jorge Rage, no bairro Aviação, contém 133 apartamentos e foi finalizado e entregue no ano de 2011. Mas a pergunta é: o que pode ter acontecido? O edifício corre real risco de cair? Pois é justamente isso que veremos no vídeo de hoje. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues, especialista em estruturas e fundações, e você está no canal da Engenharia. Na tarde do dia 13 de fevereiro de 2024, o edifício sofreu por pelo menos 2 tremores, segundo moradores. Os relatos dizem que parecia até um terremoto. Os tremores foram causados pela ruptura de 3 pilares no subsolo do edifício, mas como um edifício de quase 13 anos, só agora foi apresentar esse tipo de problema. E quais foram as possíveis causas desses rompimentos? O edifício vai mesmo cair? Eu sei, são muitas perguntas. Mas vamos por partes, entender melhor o comportamento estrutural para que as possíveis causas possam ser as mais precisas possíveis. Edifícios de múltiplos pavimentos, apesar de muitas vezes parecerem complexos, na verdade são estruturas extremamente simples. São compostos por lajes que se apoiam em vigas, que se apoiam em pilares, que se apoiam em fundações, que por sua vez se apoiam no solo. E é justamente essa simplicidade que pode tornar as coisas preocupantes em situações como a do edifício Giovanni Sarani Galavotti. Segundo os bombeiros, os pilares sofreram por um rompimento devido ao excesso de carga. Mas a pergunta que aposto que está na sua cabeça nesse exato momento é: foram 13 anos com a mesma carga. Por que só agora ocorreu esse rompimento? Não era para ter ocorrido logo após a finalização e entrega, quando o edifício fosse ocupado completamente? Será que durante o carnaval o prédio estava tão cheio de pessoas que se rompeu? Na verdade, a explicação pode envolver diversos fatores. Um edifício de múltiplos pavimentos passa sempre por uma fase chamada de consolidação, que é o tempo da estrutura se adaptar ao meio em que foi inserida. Essa fase de consolidação pode demorar anos ou até décadas, dependendo da região. A Torre de Pisa é o melhor exemplo disso, ficou centenas de anos em consolidação. O ponto mais importante no período de consolidação é o que chamamos de assentamento, e isso é especialmente crítico em regiões de litoral, pois o solo, na maioria das vezes, é instável ou com uma baixa resistência, e quando solicitado, gera o famoso recalque, que é a perda de volume do solo devido à expulsão dos vazios por conta de uma carga. Esse recalque gera um afundamento da estrutura, que muitas vezes acontece de maneira uniforme ou em pontos específicos da estrutura, o que resulta em um recalque diferencial. Uma das possibilidades nesse caso foi justamente um recalque diferencial ter alterado a distribuição dos esforços nos pilares, sobrecarregando os pilares que sofreram pelo rompimento. Nas imagens podemos ver como os pilares se romperam, todos do mesmo lado do pilar e próximos da base, o que podemos classificar como um rompimento por cisalhamento, que nos pilares é gerado por um esforço de momento muito acentuado. Daí vem a possibilidade da ruptura devido a uma movimentação, resultado de um recalque diferencial. Além disso, um dos vídeos divulgados pelos bombeiros, uma das paredes carimbam uma grande fissura diagonal, outro indício de recalque, que mesmo mínimo poderia sim ter alterado como as tensões se distribuem na estrutura. Contudo, não podemos deixar de notar certos pontos importantes nas imagens das rupturas. Por exemplo, em como as armaduras estavam distribuídas. Diversas barras longitudinais com bitolas aparentemente entre 16 e 20 mm e estribos que acredito ser de 6,3 mm, com espaçamento pouco uniforme. Aqui podemos ver que o estribo está aproximadamente 30 cm um do outro, situação incomum para um pilar como esse, que em geral deve apresentar espaçamentos muito menores, entre 10 e 15 centímetros, pelo menos nesse pavimento inferior, próximo das fundações. Além disso, não é possível visualizar os estribos suplementares, que são os estribos que ligam as barras mais ao centro do pilar.
Um pilar com essa dimensão, com mais de 1 metro de largura, deveria ter pelo menos entre 4 e 5 desses estribos para evitar esse tipo de flambagem lateral das barras, comportamento que não ocorreria em um pilar com esse tipo de armadura. Se isso realmente for verdade, essa estrutura está fora de norma, pois esse tipo de armadura já era uma exigência na época que o edifício foi construído, como mostra a versão de 2003 da NBR 6118. Uma análise dos projetos estruturais do edifício vai mostrar se foi um erro de projeto ou de execução. Alguns vídeos falam que é possível observar que o edifício estava inclinando diagonalmente na direção da praia, mas o que parece ser só uma ilusão de ótica, pois pegando a referência do edifício ao lado, ambos parecem estar perfeitamente aprumados, mas só saberemos corretamente com as medições mais precisas. E não, eu não descartaria a possibilidade de inclinação, pois faria muito sentido inclusive e corroboraria para a tese de recalque, além de ser muito comum em prédios dessa região litorânea de São Paulo. Santos é um belo exemplo disso. Algumas medidas foram tomadas para, primeiro, resguardar a vida dos moradores, segundo, buscar uma possível solução, entre elas evacuação completa do edifício, além do esvaziamento dos reservatórios superiores para reduzir a carga sobre os pilares. E desde ontem, mais de 20 caminhões carregados de escoras foram acionados para fazer o escoramento da estrutura. E qual será o procedimento daqui para frente? Bom, após o escoramento da estrutura, um período de observação da estabilidade terá início, para garantir que a estrutura é segura para receber qualquer tipo de intervenção. Após esse período, um trabalho de reforços nos pilares e qualquer outro elemento estrutural afetado terá que ser realizado, mas tudo isso só após uma análise da real causa das rupturas, para tratar não só dos problemas aparentes e já ocorridos, mas também os problemas ocultos e futuros. Mas, afinal, o edifício corre risco de desabamento. Um desabamento nesses casos nunca pode ser completamente descartado. Afinal, é um problema relativamente sério. Contudo, estruturas desse porte têm rigidez o suficiente para dissipar essas tensões, redistribuindo para elementos próximos. E essa redistribuição só ocorre muitas vezes após essa primeira movimentação. Então, na minha concepção, existe uma possibilidade relativamente baixa disso ocorrer. Essa região é constantemente envolvida em casos de colapsos parciais ou totais de estruturas, todas muito parecidas. Só nos últimos 6 anos, pelo menos 4 casos ocorreram, entre eles do edifício Las Vegas e do edifício Talismã, que inclusive já fizemos vídeo aqui no canal na época do ocorrido, o que só mostra que a região é instável por natureza. É claro que toda essa análise não tem o intuito de laudar o ocorrido, até porque todo o conteúdo desse vídeo foi baseado em poucas imagens e vídeos, mas sim explicar de forma objetiva as possíveis causas dessas rupturas, visando puramente levar o conhecimento do comportamento estrutural para você que me segue. Mas agora eu quero saber de você. O que achou desse ocorrido? Os pontos levantados no vídeo fazem sentido para você? Ou você tem alguma outra teoria dessas causas? Deixe a sua opinião aí nos comentários. O vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixa o like e não se esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito. São vídeos como esse toda semana. Se você tiver alguma informação sobre esse caso, não deixe de compartilhar aí nos comentários. Se novidades surgirem, trago mais vídeos sobre o caso para você. Agradeço a sua audiência até aqui e te espero no próximo vídeo. Valeu e até lá!